Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos a aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Por ele que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sereis humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos aqueles que me veem, tossem os lábios e sacodem a cabeça. Se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois há muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazendo algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, vigia. Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os chefes e o povo e lhes disse: vós me trouxestes esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: crucificam, crucificam. E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o com uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores,
para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados, o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhes respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelhai-vos. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhas, essa liturgia que estamos celebrando expressa de modo visível o mistério revelado da nossa salvação. Nesses dias que iremos vivenciar esta grande semana, a Semana Santa, nos chama de modo mais próximo, mais íntimo, meditarmos não somente o sofrimento, a dor que nosso Senhor sofreu, mas nos convida a olharmos para nós mesmos, a olharmos para o nosso interior, vendo a nossa condição humana de fraqueza, as limitações, podemos experimentar a misericórdia. Um Deus tão grande se rebaixa
assume a nossa condição humana para nos conduzir à salvação. O profeta Isaías, que é conhecido como sendo o profeta da esperança, o profeta das nações, o profeta que anuncia o Messias, o Senhor que vem ao encontro do seu povo, mas não como um rei potente, um rei glorioso, um rei poderoso, mas o rei que vem ao encontro do seu povo de forma humilde, como um servo. Jesus vem ao nosso encontro como rei, mas não como rei poderoso, mas como um servo humilde. E na sua humildade, ele nos ensina, ele prega a palavra, ele anuncia a boa nova para nos conduzir à verdade. E a verdade aqui não é uma ideia, não é um pensamento, mas a verdade aqui é uma pessoa encarnada, uma pessoa que assumiu a nossa condição humana, entrou em nossa história, entrou na vida humana para nos salvar. O profeta Isaías expressa não é uma visão, mas a profecia de um Deus que é próximo, não de um Deus que é distante, de um Deus que olha para o seu povo, mas olha com misericórdia. Nosso Senhor, Ele compartilhou dos nossos sentimentos, compartilhou de nossa vida, assumindo a nossa condição humana. Por isso que São Paulo, na sua carta aos Filipenses, nos diz que ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. E por nós homens, por nós criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus, deu a sua vida. O Evangelho que relata a paixão de nosso Senhor, os acontecimentos de sua paixão, não é para provocar em nós uma pena de nosso Senhor, mas ao contrário, é para nos fazer compreender a nossa humanidade e vermos, olhando a imagem do Cristo crucificado, o preço que custou a nossa salvação. O sangue de um inocente,
o justo que sofreu, o justo que foi açoitado, o justo que foi chagado, o justo que foi condenado. É o preço da nossa salvação, o sangue de Cristo derramado. Por isso, nesses dias, somos chamados, cada um de nós é chamado a meditar nesse mistério. Eu dizia, não é para termos pena do Cristo crucificado, mas é para olharmos para nós mesmos e compreender que os nossos pecados levou o Senhor até a cruz. Como um cordeiro inocente, foi levado ao matadouro para ser crucificado. Não porque nosso Senhor desejasse, Ele mesmo disse, Pai, que eu não beba desse cálice, que eu não passe por isso, mas seja feito a tua vontade. Por obediência. Nós, caros irmãos e irmãs, como disse no início desta celebração, não sejamos meros espectadores dos fatos narrados da paixão de nosso Senhor, mas entremos neste mistério. Entremos nesse mistério, pois o Cristo que passa deseja tocar a nossa alma. Não fiquemos somente olhando, mas com a alma contrita, coração contrito, contemplando os fatos narrados da paixão de Cristo. Não deixemos ser tocados por Ele, como foi tocado aquele homem que foi crucificado ao seu lado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Também digamos isso ao Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, do teu reino, para que eu não viva aos sabores das ilusões deste mundo, para que eu não viva segundo o espírito mundano, mas para que eu viva segundo a tua graça, segundo a tua vontade. Que esta Semana Santa, de fato, possamos meditar nesses mistérios. O Senhor se entregou, sua vida, sua paixão, sua morte e ressurreição. Que sejamos tocados pelo Senhor, que vivamos de fato esta semana como verdadeiros cristãos,
contemplando os fatos da paixão do Senhor e deixando que a sua graça toque a nossa alma, toque o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós o louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana das alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana das alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. O vosso Espírito Santo. Na noite em que iria ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu
e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e o ser está. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra. Ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs,
Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nossa